A entrevista de hoje é com Celina Rodrigues, que é encarregada de dados, e o assunto é LGPD. Celina, seja bem-vinda ao estúdio do RBV Notícias. Muito obrigada, Ramon. Olá, agradeço pela oportunidade de estar aqui hoje no RBV. Celina, você poderia explicar para a gente brevemente o que é a LGPD e como ela se aplica nas empresas que lidam com dados pessoais? Hoje, os nossos dados eles estão sendo compartilhados a todo momento. Então, 24 horas por dia, os nossos dados estão sendo coletados e compartilhados. E a gente não sabe onde que estão sendo coletados os nossos dados e com quem estão sendo compartilhados. Eu costumo dizer que os nossos dados hoje são o novo petróleo. E com base nisso surgiu então a Lei Geral de Proteção de Dados. Como o próprio nome já diz, ela vem para proteger os dados pessoais. Com base nessa explicação, hoje a LGPD ela traz os direitos dos titulares, que é onde implica bastante nas organizações, nas empresas. Então, hoje as empresas elas precisam garantir que os titulares tenham livre acesso aos dados que estão sendo coletados dentro da empresa. Então, a gente implementa um canal de comunicação dentro da empresa, onde o titular ele vai ter acesso aos dados dele. Então, a qualquer momento, o titular ele pode chegar na empresa e solicitar que ele quer acesso aos dados dele. Ele pode solicitar um relatório dos dados dele. Então, a empresa ela tem a obrigatoriedade de fornecer esses dados para o titular, que somos nós, né? Pessoas naturais, eu, você, nós somos titulares de dados e perante a Lei Geral de Proteção de Dados nós temos esses direitos. E esses dados que estão sendo coletados e compartilhados, eles precisam estar em segurança. E qual é a importância da proteção de dados pessoais, já que você falou que esses dados precisam estar em segurança? Em relação à proteção dos dados pessoais, é essa parte da segurança da informação. Não adianta a empresa ter cláusulas contratuais, né, trazendo a proteção dos dados, dizendo que o dado está protegido, se você dentro da tua empresa não cuida, não tem uma segurança de informação, não tem firewalls instalados, não tem uma rede adequada, que isso meu sócio vai estar comentando que ele é o profissional especialista nessa parte da segurança da informação. Até porque podem gerar problemas o vazamento desses dados e o responsável pelo armazenamento pode sofrer sanções. A gente vai falar mais sobre isso também e quais são as principais mudanças e desafios que as empresas enfrentam para se adequar à LGPD, até porque é um assunto um tanto quanto novo. O principal desafio é a mudança do mindset, né? A cultura organizacional dentro da empresa. Então, eles passam por todo um processo de modificação. A forma que você vai estar coletando o dado tem que ser modificado, você precisa dar uma finalidade, uma necessidade para esse dado que está sendo coletado, aonde ele vai ficar armazenado, garantir o direito do titular, garantir esse canal de acesso. Não adianta colocar lá um canal de acesso no site, mas o titular vai lá e faz a solicitação e nunca mais ninguém responde esse titular. E esse titular pode ir fazer uma reclamação para a NPD que ele não teve retorno da empresa. E é um direito do titular, inclusive no próprio site da NPD, qualquer titular pode fazer uma reclamação se ele não foi atendido perante a LGPD na empresa. E quais são as consequências de violar a LGPD? Hoje, para as organizações, a gente fala tanto em 50 milhões de reais, né? Que é o teto da multa para uma organização, para uma empresa. Ela corre ali o risco de pagar 50 milhões de reais, além da publicização da infração, a publicização da empresa. Ela pode sofrer uma advertência, que é a forma que a gente vê que a NPD ela vem atuando. E agora, recentemente, em fevereiro, a NPD divulgou 8 empresas que estão sob processos administrativos. 8 dessas empresas, 7 são órgãos públicos. E o que a NPD ela mostra para a gente trazendo esses 7 órgãos públicos? Que eles também precisam estar se adequando às normas da Lei Geral de Proteção de Dados. Não é somente para empresas privadas, mas os órgãos públicos também tratam dados pessoais. E eles também precisam estar em conformidade com a legislação. E o Estado de Santa Catarina, a Secretaria de Saúde do Estado de Santa Catarina, ela também está respondendo um processo administrativo na ANPD por não responder às solicitações da ANPD. Houve um incidente de segurança, a ANPD
quis saber o que aconteceu e não houve esse retorno. E aí mostra o profissional, né, o encarregado de dados, a importância que ele tem dentro de uma organização, porque é ele que vai fazer a ponte entre a NPD, entre a empresa e entre o titular. Você poderia dar um exemplo de como pode afetar empresas e consumidores? O principal que a gente pode dizer como afetar é a questão do direito do titular. Então, o titular vai chegar na empresa, vai fazer essa solicitação. Se a empresa não tiver os direitos garantidos e o canal de comunicação pro titular, ele vai estar podendo fazer uma reclamação, inclusive no PROCON. Então, esse é o principal aonde vai estar afetando as empresas. E também a gente deve levar em consideração o efeito cascata. Então, existem as empresas maiores, né? E existem as empresas menores. As menores normalmente prestam serviços para as maiores. E as maiores, elas exigem que as empresas estejam em conformidade com a legislação. Então, eu costumo dizer que é um efeito cascata. Então, eu, empresa, vou exigir de você, empresa, que você esteja em conformidade. Você, empresa, vai exigir do outro. Então, hoje, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela está na sociedade e a gente precisa se atentar a isso. E nós, como as pessoas naturais, temos que perceber que nós temos direito e temos que cuidar. Os sites que a gente entra, que a gente vai lá e aceita tudo e acaba não lendo as políticas de privacidade, os aplicativos que a gente baixa e não sabe o que eles estão coletando. Então, nós, como os titulares, também precisamos fazer a nossa parte. E com relação à cultura organizacional, tendo entendido que é importante adequar a empresa à LGPD, a gente sabe que o maior desafio realmente é mudar a cultura das pessoas dentro da empresa, mudando os princípios de tudo que é feito lá dentro. Mas quais são esses principais princípios, as principais mudanças na rotina da empresa? Hoje a gente tem, inclusive, um e-book chamado Cultura de Proteção de Dados dentro da organização, onde ensina a empresa a implementar uma cultura de proteção de dados. Então, todo o dado que a empresa coleta, ela precisa dizer qual que é a finalidade de eu estar coletando esses dados. Qual a necessidade que eu tenho de estar coletando esses dados? Quanto tempo esse dado vai ficar armazenado dentro da minha empresa? Eu estou garantindo o direito do titular com base nos dados que eu estou coletando? Aonde vai ficar armazenado esses dados? Qual a segurança que eu vou oferecer para esses dados? Então, tudo isso faz parte de uma cultura organizacional. Além de documentos em cima da mesa, na área de trabalho, ter o cuidado, política de mesa limpa que a gente implementa dentro da empresa, a política de tela limpa que a gente também implementa dentro da empresa. A gente faz as auditorias dentro da empresa para ver se os funcionários eles estão aplicando o que foi passado nos treinamentos. Então, a gente sempre começa com essa cultura de proteção de dados, porque é a boa fé. Se a empresa tem a boa fé de querer dar certo, de fazer o certo, já é meio caminho andado. Antes da gente conversar com o Vinícius, que é especialista em segurança de informação, e que vai passar como funciona mais na parte tecnológica, eu gostaria que você convidasse as pessoas para um evento que vai acontecer com este tema que a gente está debatendo aqui, que vai detalhar o assunto. Excelente. Obrigada pela oportunidade. Então, no dia 18, na quinta-feira, dia 18 de maio, às 19h30, no auditório da UNOESC, nós vamos estar dando uma palestra sobre a LGPD, além de cláusulas contratuais, que vai de encontro de tudo que a gente comentou aqui, que não são somente cláusulas contratuais, vai ter vários assuntos que interessam a todo o público. E fica o convite a você, empresário, então, para estar participando com a gente nesse dia 18, às 19h30, no auditório da UNOESC. Basta chegar e participar. Isso, nas nossas redes sociais tem o link para inscrição, porque após o evento vai haver um coffee break para realização de network também. Ok, nós conversamos com a Celina Rodrigues, que é encarregada de dados sobre LGPD. Obrigado pela participação, Celina. Obrigada. Para falar sobre LGPD, aqui na entrevista do dia, eu recebo Vinícius Moll, que é especialista em segurança de informação. Vinícius, seja bem-vindo. Obrigado, Ramon. Olá a todos. Obrigado pela oportunidade. A gente vai
para a prática agora e tentar passar para as pessoas de uma forma mais didática e simples como a LGPD influencia dentro da empresa e como isso deve ser implantado. Vinícius, como a segurança de informação baseada na LGPD influencia na empresa e como se proteger, né, de possíveis ataques hackers, roubo de informações e tantas outras coisas que acabam caindo na LGPD? A gente sabe que a LGPD, muito embora ela cuide de dados pessoais, mas ela impacta diretamente na segurança da informação de uma empresa. Afinal de contas, os recursos tecnológicos como um todo precisam cuidar dos dados pessoais que estão lá dentro. No que tange a tecnologias interessantes, existem 3 principais tecnologias que a empresa pode implantar para cuidar da base tecnológica e mitigar ataques hackers. A primeira delas, com certeza, é o chamado firewall, né? É o chamado cara crachá da rede. Tudo o que acontece de fora para dentro, esse recurso tecnológico consegue analisar e verificar se é pertinente àquela infraestrutura. Se não for, ele simplesmente bloqueia. Um outro recurso que é muito conhecido, mas dado pouca importância, vamos dizer, é um antivírus. O antivírus de um computador pago, né, os bons, de boa qualidade, ele consegue dar mais recursos tecnológicos e consegue inclusive avisar os administradores de rede que está acontecendo alguma coisa de errado, baseado em proteção de dados, vazamentos, vírus. Isso é muito interessante. E o terceiro são plataformas, que essa é pouco conhecida, são plataformas CIEM. São recursos tecnológicos que de fato protegem os dados que estão implantados naquela infraestrutura. Patches de segurança, se o Windows está desatualizado, se os programas estão desatualizados e precisam de uma correção para fechar vulnerabilidades que possam estar abertas. E Vinícius, que recursos estão disponíveis para a proteção de dados que são de responsabilidade de uma determinada empresa e que vão além de um programa de computador, por exemplo, que armazena ou então que evita um ataque hacker? Ótima pergunta. Com esses recursos que eu falei anteriormente, também tem outros que controlam toda a base computacional, se tratando de hardwares, né? Então tem equipamentos específicos para proteção de dados, chamados storage, servidores de alta capacidade. Eles protegem a nível de peças, especificamente, para que não haja vazamento de dados. Eles criptografam os dados baseados, e inclusive em algumas aplicações, ele consegue separar de modo bem eficiente quando existe uma aplicação acessando esse dado, ele separa para que não haja vazamento naquele momento de transação, né? É um pouco técnico, mas é assim que ele funciona com base. E claro, os treinamentos de conscientização de segurança da informação, que são muito importantes. Uma empresa ela precisa ter uma política de segurança da informação que a LGPD prevê como norma no processo de implantação a política de segurança da informação. A gente pode dizer de modo bem prático que uma política implantada de modo simples, simplificada, ela tem no mínimo 25 páginas. E todos os treinamentos no decorrer da adequação fazem com que o usuário tenha mais confiança e treinamento técnico, capacidade técnica para identificar problemas que possam acontecer no seu dia a dia. Qual é o primeiro passo que uma empresa que quer se adequar ao LGPD deve dar? Primeiro passo, com certeza, é fazer a contratação de uma empresa especializada, porque os especialistas de LGPD, eles vão além do simples fato de adequar a Lei Geral de Proteção de Dados. A gente consegue discorrer em todos os setores para fazer com que haja melhora em fluxos de dados, fluxos de informações, os processos ficam otimizados, mas o primeiro passo é sim contratar uma empresa especializada. E para quem quiser saber mais sobre o assunto, pode participar de um evento do qual você estará dando mais detalhes sobre o assunto. Com certeza. No próximo evento, no dia 18, às 19h30, no auditório da UNOESC, nós vamos estar lá com a palestra LGPD Muito Além de Cláusulas e Contratos. Lá nós vamos provar que os seus dados pessoais estão sendo utilizados a todo momento e os seus dados estão sendo utilizados 24 horas por dia. Vamos falar também sobre cloud computing, né? Sobre bases da segurança da informação
e vamos te dar muitos insights para o seu dia a dia. Quem pode participar e como faz? Nas nossas redes sociais temos o link de inscrição, porque após o evento vai ter um coffee break, então a gente precisa controlar os acessos, mas todas as empresas estão convidadas. Conversamos com o Vinícius Moll, especialista em segurança da informação, sobre LGPD. Obrigado pela informação. Muito obrigado, Ramon.